Olá! Hoje a gente tem um material riquíssimo em mãos. Um guia que detalha a história, a cultura e a filosofia de 3 famílias de vampiros muito, mas muito particulares. Os Pisanob, os Samedi e as Lamie. A nossa missão aqui vai ser entender como cada um desses grupos, que fazem parte de um clã maior, o Hecata, o clã da morte, lida com poder, com sobrevivência e, claro, com a própria morte. Exato. Só que as respostas que eles encontram são, assim, radicalmente diferentes. É quase como ter 3 histórias numa só. Totalmente. Embora façam parte de uma mesma congregação, sabe? As origens e os destinos deles são incrivelmente distintos. É uma história de vingança, uma de oportunismo. E uma de planos que se estendem por séculos. É fascinante. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Acho que o melhor lugar para começar é pela tragédia, né? Os Pisanob. Sem dúvida. A fonte já começa destacando essa conexão intrigante deles com a civilização asteca. Ou melhor, mexica, como o material até corrige e diz que é o termo mais preciso. Isso. E a primeira coisa que me bate é: como que um grupo de vampiros com raízes na Europa foi parar no meio da península de Yucatán e virou quase uma divindade local? Então, a resposta tem um nome. Pouchle, o ancião dos Pisanob. E o mais curioso é que ele nem era um Pisanob de origem. Ele era um capadócio, do clã original da morte. Ah, do clã original? E não um qualquer. Ele foi uma peça-chave num expurgo interno. Ajudou a banir parte do próprio clã para o submundo. E logo depois, ele some do mapa europeu. E simplesmente reaparece no Novo Mundo. Exatamente. Séculos antes dos conquistadores espanhóis sequer sonharem em chegar lá. Eu fico tentando imaginar a mentalidade dele. Tipo, ele trai o próprio povo, foge para o outro lado do mundo e se estabelece como um deus-rei asteca. Isso é, sei lá, o cúmulo da arrogância. Ou por o desespero. A fonte sugere que foi um misto dos dois. Ele viu ali uma oportunidade de criar um domínio onde ele seria o poder absoluto longe das intrigas da Europa, né? Entendi. E ele se integrou de uma forma visceral. Ele não só adotou a cultura, ele a radicalizou. Os rituais dos Pisanob, que o material descreve, eram brutais. Ah, eu vi essa parte, é bem pesado. Sacrifícios de sangue em massa, corações pulsantes arrancados de vítimas vivas. Eles se tornaram a personificação dos aspectos mais sombrios da mitologia local. Mas espera aí, como eles conseguiram manter rituais tão violentos por tanto tempo sem que ninguém ou nenhuma outra facção de vampiros interferisse? Isso chama muita atenção negativa, eu imagino. E chamou. Só que a localização isolada e a reputação terrível deles acabaram funcionando como um escudo por um bom tempo. Ninguém queria se meter lá. Ninguém. Consideravam um vespeiro de fanáticos. O problema é que essa reputação virou uma profecia autorrealizável. Quando os Harbingers of Skulls... Que são os capadócias que ele baniu? Exatamente, os que ele ajudou a banir. Quando eles finalmente voltaram do submundo séculos depois, eles vieram com sede de vingança. E os Pisanob eram o alvo número 1, claro. O primeiro da lista. E o ponto que muda tudo aqui é que quando o ataque começou, ninguém levantou um dedo para ajudar. Ninguém. Ninguém. A Camarilla, os anarquistas, todos olharam para aquela linhagem violenta, isolada e simplesmente decidiram que não valia a pena. Deixaram eles se resolverem com os fantasmas do passado. E o resultado foi um massacre. Então, no fundo, é um ciclo de perseguição, né? O caçador se torna caça. Perfeitamente. Pode lhe trair o seu clã e séculos depois a linhagem que ele criou foi aniquilada pelos descendentes das vítimas dele. A fonte descreve eles hoje como um fragmento estilhaço. É a definição de uma tragédia. E essa queda dos Pisanob, essa tentativa de impor ordem pela força bruta, cria um contraste perfeito com a segunda história que a gente tem aqui, a dos Samedi. O Samedi. Se os Pisanob construíram um império rígido que ruiu, os Samedi parecem dançar no caos e prosperar com isso. É a filosofia oposta. Os Samedi não constroem, não governam, não se apegam a nada. A própria origem deles, segundo a fonte, é um grande ponto de interrogação. O que só aumenta o mistério. Exato.
Especula-se que podem ser um experimento que deu errado dos capadócios ou que tem sangue dos Nosferatu, o que explicaria a aparência deles. E que aparência! O material descreve os corpos deles num estado de perpétua decomposição. E mesmo assim, a fonte diz que eles têm uma aura cool, que atrai vampiros mais jovens. Isso não é uma contradição? Aí que tá a genialidade deles. Eles não escondem a podridão, eles a abraçam. Eles a transformam em estilo. Como assim? A versão mais mística da origem deles diz que foram amaldiçoados pelo Loa Baron Samedi, uma entidade do voodoo, por roubarem a vida da morte. Então eles carregam essa maldição como uma medalha de honra, sabe? Entendi. Eles são a prova de que tudo decai. Tudo apodrece. Exato. Então, por que não aproveitar a festa enquanto dura? Tem uma citação na fonte que é muito marcante sobre isso. Quer conhecer os mortos? Sinta o cheiro deles. Carregue-os com você. Deixe sua pele lembrar o que sua alma esqueceu. É uma abordagem muito visceral. Eles transformaram a decadência numa filosofia. Numa filosofia de não-vida. Exatamente. E essa filosofia se traduziu numa estratégia de mercado brilhante. O material contextualiza um momento-chave, a entrada dos Banu Hakim na Camarilla. Que eram os grandes assassinos e mercenários independentes. Isso. Ao se juntarem a uma seita com regras, eles deixaram um vácuo de poder gigantesco no mercado de serviços sujos. E os Samedi, sem lealdade a ninguém, viram a oportunidade. E a agarraram com as duas mãos. Eles se tornaram a companhia militar privada do mundo dos vampiros. Aceitam qualquer contrato, não importa o quão grotesco. E a disciplina deles, a tântasis, É perfeita para isso. É a arte macabra de acelerar e controlar a decomposição. Eles literalmente monetizaram a própria maldição. essa capacidade do Samedi de enxergar uma oportunidade de mercado e dominar mostra um tipo de pensamento estratégico impressionante. É uma visão sistêmica, né? Você olha para o tabuleiro e vê o movimento que ninguém mais viu. Sem dúvida. E é interessante notar como essa habilidade de entender sistemas complexos, de pensar em múltiplas variáveis e de se dedicar ao universo com regras próprias é algo muito presente, sabe? Em quem se envolve com esse tipo de fonte como RPG. Totalmente. Geralmente é um perfil de pessoa que desenvolve uma criatividade e uma capacidade de raciocínio lógico notáveis. É verdade. É um público que, em geral, também tem uma afinidade enorme com a leitura, com a interpretação de textos densos, com a construção de narrativas e essa habilidade de focar, de entender sistemas e de se dedicar a um objetivo. Isso. É algo que se conecta diretamente com a preparação para grandes desafios, como os estudos para provas e concursos. Se quem nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em magiccobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em planos de longo prazo... Boa! Vamos entrar na nossa terceira história, que é um verdadeiro suspense de vingança, a Slamié. Elas talvez sejam a mais estratégica e paciente das três. A própria origem delas já mostra que o jogo é outro. Elas não surgiram como vampiras, mas como um sacerdócio mortal dedicado a Lilith. É verdade. O relato na fonte é fascinante. A fundadora, conhecida só como Lâmia, foi transformada em vampira à força. Um capadócio chamado Lazarus ficou obcecado pelo conhecimento dela sobre o divino e a submeteu ao abraço contra a vontade dela. Que terrível! Só que, ao despertar, ela sussurrou algo no ouvido dele. Algo que o aterrorizou tanto que ele fugiu e até hoje evita a presença de qualquer outra Lâmia. Nossa, isso já estabelece o poder delas desde o início. Elas não eram vítimas passivas. De jeito nenhum. E depois disso, elas viram as guardiãs devotas dos Capadócios, o clã do vampiro que a violentou. Uma lealdade um tanto quanto estranha. Uma lealdade que foi testada ao extremo. Durante o expurgo dos Capadócios pelos Giovanni, as Lâmias se sacrificaram em massa para proteger seus mestres. Elas se jogaram na frente do perigo, morrendo aos montes. O que, à primeira vista, parece um sacrifício nobre, mas fútil.
Exato, porque os capadócios foram praticamente varridos do mapa de qualquer forma. Ok, mas aqui eu preciso bancar um pouco o advogado do diabo. Isso não soa meio conveniente? Quero dizer, é uma história fantástica para justificar uma derrota esmagadora. Ah, nós não perdemos, nós nos sacrificamos por um bem maior. Essa é uma excelente pergunta e a fonte deixa uma certa ambiguidade, mas ela detalha o que teria sido o plano real por trás do sacrifício. E qual era? A líder, Lâmia, tinha lançado uma maldição em Augustus Giovanni, o líder dos usurpadores, muito antes do expurgo. Certo? E o que o sacrifício em massa fez foi ativar e transformar essa maldição. A morte de cada Lâmia não era só um número a menos, era combustível. Combustível para maldição. Isso. Não era para causar dor física. Era para plantar uma semente de paranoia, de medo, de delírios de grandeza no coração do Augustus. Elas o destruíram psicologicamente, de dentro para fora, ao longo de séculos. Então elas perderam a batalha, mas iniciaram uma guerra de atrito que duraria a vida inteira do inimigo. É um xadrez de séculos. A paciência para um plano desses é algo quase inimaginável. E o plano não terminava aí. A fonte sugere algo ainda mais grandioso. A semente plantada no Augustus Giovanni não morreria com ele. Não? Pelo contrário, ela foi projetada para sobreviver ao hospedeiro. Quem quer que tenha finalmente destruído Augustus e bebido seu sangue, agora carrega essa semente dentro de si. Uau! Essa pessoa se tornará um receptáculo para a própria Lâmia, ou talvez para a própria Lilith. A queda delas foi, na verdade, uma manobra arquitetada para um retorno muito mais triunfal no futuro. Um checkmate preparado 500 anos antes. Exatamente. Uau! Então, no final, o que a gente tem aqui são 3 respostas completamente diferentes para a mesma pergunta. É como lidar com a eternidade sendo um monstro... Isso. Os Pisanob tentam impor ordem pela força e falham catastroficamente. Os Samedi riem na cara da entropia, se tornando parte dela e lucrando com isso. E as Lamia, elas jogam um jogo totalmente diferente. Perfeito. Essas 3 famílias mostram como, mesmo dentro de um único clã da morte, as estratégias podem ser opostas. Os Pisanobis são um conto moral sobre como a violência gera mais violência. Sim. Os Samedis são a prova de que, às vezes, a melhor maneira de vencer o sistema é se tornar a parte mais indispensável e podre dele. E as Lamia? E as Lamia nos ensinam que a verdadeira força não está na vitória imediata, mas na capacidade de plantar uma semente que só vai florescer séculos depois. Impressionante. E isso nos deixa com um pensamento final para a reflexão. A fonte afirma que a maldição em Augusto Giovanni era essa semente esperando para florescer dentro de quem o destruísse. Considerando as constantes lutas por poder e os planos ocultos que definem esse universo, a pergunta que fica é: qual? Quem, no cenário atual, teria a audácia e o poder para destruir uma figura como Augusto Giovanni e, talvez sem saber, se tornar o portador dessa semente de ressurreição? E o que aconteceria se esse poder ancestral despertasse em alguém completamente inesperado? Alguém que não tem a menor ideia do que carrega dentro de si.